Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu falarei sobre a visão holística da planta. As leis da natureza, ela não dá apoio a algum separado. Ela é geral, é uma lei divina e natural, é geral. Então o homem é um ser social, é um ser social, é um ser biológico, é um ser psicológico e é um ser espiritual. Isso o homem. Então, o homem social é estudado. O homem biológico é estudado, o homem psicológico é estudado e o homem espiritual é pouco estudado, principalmente pelos homens de ciência. Mas isto é para o homem. O animal é a mesma coisa, é um ser social, biológico, psicológico e espiritual. E a planta é a mesma coisa, é um ser social, biológico, psicológico e espiritual. Ora, o que eu estou chamando a atenção aqui é que se estuda, pelo menos um número grande de cientistas, já comeram um número, não ainda a maioria, minoria, mas já tem bastante cientistas que já está tendo uma visão holística do homem. E essa visão holística do homem, ele está trazendo também para o animal essa visão holística. Apesar do animal, o lado espiritual do animal também é pouco discutido, mas existem grandes trabalhos sobre não só o psiquismo do animal, sobre a parte espiritual. Existe até psicólogo do animal, então já existe bastante coisa disso. E o espiritual, o animal tem alma, ainda é um assunto que a maioria dos cientistas não aceitam, mas já tem grandes cientistas, desde que deixou um trabalho fantástico lá, o Bozano deixou um trabalho fantástico sobre essa coisa do animal. Recentemente aqui no Brasil, a professora Ivênia Santos tem deixado um trabalho fantástico sobre a questão espiritual dos animais. O que eu estou chamando a atenção é essa visão holística agora para as plantas. A visão holística para as plantas. Porque a visão social nas plantas, isso já é discutida. Tem até movimentos até para defender as plantas, que é muito bom. Acompanho com muita alegria, vejo esses movimentos, mas alguns em cima de fantasia, de misticismo, outros já trazendo mais. Porque socialmente, se a planta desaparece, o homem e o animal desaparecem. Porque o homem e o animal não pode viver sem plantas. Porque até ele se alimenta, às vezes diz, não se alimenta de planta, mas se alimenta de animal que vem das plantas. Ele se alimenta, ele quando toma leite, o leite, a base está lá na planta. E até mesmo as suas energias. O homem usa o petróleo, a base está nas plantas. A energia dele, o carvão, está na planta, a base está na planta. Não pensa que vem tudo lá atrás, a planta é base social, então é por isso que é muito importante defender, às vezes ter uma visão de plantas, mas sem misticismo, trazendo para a ciência, porque essa visão social é muito importante. Inclusive, até uma compreensão, por exemplo, as usinas nucleares, agora estão fazendo usinas com sol. E o mecanismo que usa nas energias solar
muitas vezes aprenderam com o fenômeno da fotossíntese, que é base para esse trabalho. Então, os trabalhos dos grandes cientistas que descobriram todo aquele mecanismo da fotossíntese está ajudando na compreensão disso. Mas o animal, o homem biológico é estudado, o animal e na planta, a planta biológica é estudada. Anatomia, a histologia, a fisiologia, a embriologia, vão estudando tudo da planta, do animal. E na planta. E muitas vezes estudaram ela morta. Fizeram grande parte dos estudos para ela morta. Pegaram ela morta, foram estudando. Mais de 2.000 plantas são descobertas por ano, novas que tem, das milhões, milhares e milhares que tem aí. E vão estudando, mas estudando mais a parte dela, que foi importante estudar isso. A célula, tudo dela foi importante. Mas a importância maior de estudar a biológica é estudar ela viva. Ela viva, porque ela viva, ela tem alguma coisa a mais. Quando uma planta morre, ela tem os seus órgãos e não funciona mais. Por quê? Porque o princípio inteligente já não está mais ali. É por isso que ela está. Igual o homem. O homem, na hora que morre, o corpo está ali. E não funciona, mas por quê? Porque o espírito foi embora. Foi embora. E se existe trabalho sobre isso. Então a planta, a parte biológica, é muito boa, está bem estudada, mas precisa trazer o princípio inteligente para discutir a biológica, senão vai ter dificuldade de entender uma série de coisas. A parte psicológica, no homem é estudada, no animal mais ou menos, e na planta é estudada a parte psicológica? Praticamente não. Agora já tem alguns cientistas estudando as emoções, estudando a memória, estudando se tem inteligência, se não tem inteligência, se tem percepção, se não tem, se a planta é capaz de observar, se não é, se a planta cria hábito ou não cria hábito, se a planta se comunica ou não se comunica. Já existem discussões muito grandes sobre isso. Se a planta é capaz de ver ou não ver, de enxergar, a planta sente cheiro, não sente, uma série de discussões que já traz a vertente psicológica para ser discutida. Que existe isto, existe no homem, no animal, na planta, em todos os seres viventes tem isto. A lei é a mesma. Agora, a parte espiritual é estudada do homem. A maioria dos cientistas ainda não estuda, porque ele não trabalha com a vertente espiritual. Ele está em cima de base mecanicista, materialista, não traz a discussão espiritual para a discussão. Fica a vertente faltando o principal, que é a parte espiritual, porque essa parte social desaparece com a morte do homem. A parte biológica também, a parte psicológica e espiritual continua. E a psicológica continua a essência que é ligada à parte espiritual. No animal, a mesma coisa. Se o homem continua vivo depois dessa vida, o animal também continua vivo depois dessa vida. E a planta também continua viva depois dessa vida. Continua viva não a parte biológica, nem a parte social, a parte do princípio inteligente dela continua viva. Então, essa discussão abre uma vertente imensa de você agora discutir se a planta tem princípio inteligente, tem psiquismo, então dá para ser discutido a parte psicológica da planta. O que é do psicológico atual e o que é do passado. Porque a parte psicológica, a maioria estudou o homem, não ligou para a planta, mas a planta tem. Não dá para querer fazer na planta uma psicanálise, não tem condição, porque ela não tem ainda a compreensão da vertente consciência. A consciência dela não existe. Ela tem o inconsciente, a parte psicológica dela tem o inconsciente, não tem a consciência, porque consciência é coisa do homem. Mas ela tem sinais que vai ter consciência, mas ela tem o inconsciente passado e o inconsciente atual, que dá origem à parte psicológica. E a parte espiritual, ela tem o princípio inteligente, ela se une, o princípio inteligente com o princípio material, num monismo espetacular, que vai existir isso e vai fazer o seu desenvolvimento. A parte material que ela vai se unir com o princípio inteligente, quando se une com o princípio material, essa parte material aqui,
que é o início, que é o corpo mental, ela vai dar origem ao perispírito, depois ela vai dar origem ao corpo etérico e depois ela vai dar origem ao corpo. Como o princípio inteligente aqui, unido com ela vai dar origem ao inconsciente, aqui o inconsciente puro, o inconsciente passado arcaico e o inconsciente atual. E está tudo junto, não dá para separar. É isso que eu quero chamar a atenção do estudo holístico, uma visão holística das plantas. Que os biólogos, os homens que estão estudando ela, precisam trazer essa vertente para se discutir. Vamos discutir a planta, não só a planta social, com a quantidade imensa de trabalhos que tem sobre isto. Não discutir só a parte biológica dela. Então pegar a planta, estudar a parte social, que já é bem estudada, mas dá para estudar mais quando trouxer, a parte biológica, que já é bastante estudada, de vez em quando descobre coisas novas, de vez em quando descobre metabólicos novos, estou discutindo como é que ele faz, como é a reação, como é a genética, discute, mas ainda tem algumas coisas nebulosas, mas quem é que comanda esse gene? Parece essas discussões que vai ter. Quem é que dá o impulso? Lá a planta, ela para vir, a sementinha plantou, ela tem adubo, ela tem água, ela tem calor, ela tem sol, ela vai girar de dentro para fora, mas existe uma força de dentro para fora que vai começar a trabalhar. Essa força de dentro para fora ainda precisa ser discutida, e aí vai discutir na hora que trouxer a discussão do corpo espiritual da planta. Aí vai começar a entender esse modelo organizador biológico que a planta tem, igual o animal tem, igual o homem tem. E tem trabalhos bem organizados sobre isso. O Hernani Guimarães deixou trabalho organizado, o professor Roberto Drake já deixou trabalho organizado, o Burt, nos Estados Unidos, deixou trabalho organizado. Então essa planta biológica precisa ser estudada, e a parte psicológica da planta tem que ser estudada. Essa parte psicológica não vai querer botar uma planta no divã para fazer análise, não é assim. Mas essa parte psicológica, ela existe, porque não tem como ter a psicologia do homem, esse fato psicológico, se ele não começou lá atrás. O homem, para ter o corpo do homem, não teve o corpo do animal lá atrás, não teve um lá atrás. Esse lá atrás é que vai dando esse caminho. A parte psicológica é a mesma coisa, não começou no homem, o psiquismo não começa no homem, nem começou no animal, nem mesmo na planta, ele já vai lá atrás, só que vem se formando vaga. A evolução não é só biológica, a evolução é psicológica. A evolução é do corpo espiritual, a evolução é do espírito. O princípio inteligente que começa simples e ignorante, como diz o Allan Kardec, ele vai simples e ignorante, mas ele vai desenvolvendo até ficar complexo e sábio. Isso tem muito caminho a andar. Então eu estou chamando a atenção, vai estudar a planta integralmente, parar de estudar a planta dividida. A maioria dos cientistas dividiu muito, pegou partes e está estudando, não tem problema, mas agora está na hora de juntar. E eu estou chamando para juntar, não é juntar só no corpo físico, que isso já estão fazendo, juntar só na visão social e corpo físico, visão biológica e o corpo social. Não, estou chamando para juntar também a parte psicológica e a parte espiritual. Aí nós vamos entender a planta quando tiver essa coisa completa. Então a planta é muitas vezes, milhões de mais do que os grandes cientistas dos vegetais veem. É muito maior do que vocês estão vendo, é muito maior do que
aquela parte que vocês estão descobrindo, aquela substância, como reage, como é a bioquímica, como é. É muito importante isso tudo. Não estou dizendo que isso não é importante, mas ela é muito maior quando você traz a compreensão agora integral. A integral, você vai entender por que é que nós temos que olhar a planta como a nossa irmãzinha caçula, uma visão integral. Social, biológico, psicológico e espiritual. É esse caminho que eu estou chamando a atenção. Algumas coisas já têm demonstrado cientificamente, algumas outras vai demonstrar e algumas ainda estão na esfera da dedução e da intuição e às vezes informação espiritual para as nossas reflexões. Então tem plantas aqui na Terra, tem plantas em milhões de planetas, tem plantas aqui na nossa dimensão e tem plantas na quarta dimensão. Existem plantas aqui, existe planta nas colônias espirituais. É essa visão integral que vai dar um salto fantástico. Como já está havendo no homem essa visão integral, como já existe alguns trabalhando já nos animais, está na hora de trazer isso para as plantas. Eu não quero dar lições aos grandes mestres da botânica. Quem sou eu? Eu não sei quase nada de botânica. Sei alguma coisa, eu fui professor de biologia, sei alguma coisa, eu sou médico, sei alguma coisa nessa área, mas o que eu sei, eu garanto a vocês, olhe com a visão holística, não é só por dedução, por intuição e por uma lógica muito grande. Então a evolução das plantas não é só biológica, a evolução é também psicológica, é também social e também espiritual. Que Deus te guarde, meu irmão, até o próximo encontro nosso, nessa série Princípio Inteligente das Plantas.